A vida com todos os seus privilégios, as habilidades, as dotações que nós recebemos vêm de Deus. Tudo vem dele. Ele é o nosso Criador. Então, diante de qualquer batalha, de qualquer conflito, de qualquer impossibilidade, a gente não pode se esquecer que os recursos ilimitados pertencem a Deus. Ele é todo-poderoso, todo onisciente e todo onipresente. Ele pode mexer em qualquer obra da sua criação e dali fazer um milagre. E na nossa jornada de hoje, a lição vai dizer que a gente tem que se lembrar de Deus. Temos que ter memoriais que nos relembrem as bênçãos, o cuidado e a proteção de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos, a lição vai mostrar mais alguns hoje, mas nós temos que construir os nossos próprios memoriais de como Deus agiu a nosso favor. Esse é o conteúdo da lição de hoje. Daqui a pouco nós conversamos. Hoje é quarta-feira. Hoje é terça-feira, 14 de outubro de 2025. O tema da lição de hoje é lembre-se. Interessante a gente pensar nesta frase, uma frase em termo hebraico, que mostra que a gente tem motivos para se lembrar. E para a gente se lembrar, a gente tem que ter memoriais, marcos, que nos façam defender as memórias espirituais. Por que é importante a gente se lembrar das coisas que Deus faz por nós? Porque isso vai gerar uma mudança em nossa vida, uma transformação. E o texto escolhido para hoje é Josué 4. Nesse texto é o momento da passagem do povo por dentro do Rio Jordão. E as orientações de Deus, as instruções divinas foram espirituais. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, eles foram orientados a entrar até o meio do Rio Jordão. E depois que eles pisaram na água, o rio se abriu. E lá no meio do Jordão eles permaneceram em pé até que todos passassem. Somente depois que todos passaram é que eles foram orientados a sair do meio do Jordão. E quando eles saíram de dentro do Jordão, as águas começaram a se mover novamente. Olha que coisa maravilhosa. Contudo, no meio de todo este percurso, Josué deu instruções espirituais para os líderes. Ele ordenou que um homem de cada tribo, eram 12 tribos, voltasse até o meio do Jordão e tomassem uma pedra e carregassem no seu ombro, e aqui fora eles construiriam um memorial. Também eles foram orientados a construir um outro monumento de pedra lá no meio do Rio Jordão, enquanto os sacerdotes permaneciam em pé. E depois que esses dois memoriais, altares, foram erguidos e se retiraram de dentro do Jordão, o rio começou a fluir normalmente, mas os marcos ficaram ali, e o texto bíblico, quando o capítulo 4 de Josué é concluído, diz que as pedras que eles ergueram no meio do rio permanecem lá até hoje no dia em que foi escrito. Eu não sei dizer isso hoje, não conheço lá, nunca fui lá. Mas interessante que a orientação bíblica dizia assim: quando os teus filhos no futuro perguntarem o que significam essas pedras, vocês vão dizer para eles: lembrem-se do que Deus fez no passado por nós.
Eles já haviam atravessado o Mar Vermelho, agora estavam atravessando o Rio Jordão, e aquelas pedras eram para lembrar. Quando os filhos perguntarem, vocês vão contar para eles do que Deus fez por vocês. E a Bíblia é cheia de momentos, né, de relatos, eu quero compartilhar alguns aqui, de memoriais que Deus pede para se lembrar. O termo memorial, traduzido do Zikahor, vem da palavra Zakai, lembrar. Né? Esse lembrar indica mais do que um ato possível de recordar algo. Significa lembrar-se e praticar a ação correspondente àquela lembrança que eles tiveram. Então, este momento de maravilha, de Deus fazer esse milagre no Jordão e outros milagres, ele é construído na linguagem hebraica que você tem que se lembrar. Também se refere a um símbolo, um sinal, porque este monumento, esse altar erguido, seria um sinal, um símbolo externo de uma realidade mais profunda ou transcendente. Por exemplo, vamos dar algumas dicas bíblicas de memoriais. O arco-íris. O arco-íris era um sinal. Deus disse para Noé: quando toda vez que vocês virem o arco-íris no céu, é uma lembrança de que eu nunca mais destruirei a terra com água. É um sinal da aliança. Gênesis 9, 12 e 13. O sangue nos batentes das vergas dos israelitas também é chamado de sinal. Êxodo 12, 13. E de todos os sinais, o mais significativo, mais memorável, é o sábado.